Capítulo 8. Aconselhamento. Quando o pecado inclui terceiros. Feito isso, avançaremos para o próximo passo, o aconselhamento de conduta de vida. Nos casos em que houver confissão de pecado que afetam ou prejudicam terceiros, como adultério, fraude, roubo, etc., você deve aconselhar. Mostre à pessoa que o processo de libertação dela está incompleto e só termina após o silque, onde ela deverá continuar com a limpeza de sua vida. Aconselhe que faça o caminho de volta com o acompanhamento de um líder que entenda do assunto. Por exemplo, se houver um adultério, instrua a procurar um pastor para acompanhar o marido e a esposa que receberá a notícia. Oriente ainda a não tomar nenhuma atitude precipitada, sem antes consultar a Deus sobre o momento e o jeito certo de falar. A Bíblia nos ensina que o coração do sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas, Eclesiastes 8:5. E que para todo propósito há um tempo e um modo, Eclesiastes 3:1. Logo, nenhuma ação pode ser tomada de qualquer maneira. Tenha, porém, o cuidado de não impor nada à pessoa. O seu papel é administrar a palavra. Não cabe a ela escolher o que deve ou não fazer. Aprenda isso com o próprio Deus quando admoestou Caim. Em vez de dizer para não matar o seu irmão, Abel, ele aconselhou: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizer o bem, o pecado já jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Jeremias 4:7. Portanto, não se trata de um comando ou de uma ordem, mas um conselho que pode ser julgado pela pessoa que o recebeu. No caso de adultério, sempre esclareça a seriedade do assunto e deixe a par de suas consequências. Olha aqui, deixa eu dar uma pausa. Que não tem a ver com isso aqui, mas eu quero falar. A Lei, a Moral e o Divórcio. Esse livro fala profundamente bem sobre o pecado do adultério e é importante conhecer. O pecado do adultério atrai espíritos de morte para a vida, para as finanças, para a família. Então eu deixo essa dica aqui, tá bom? Vamos lá. No caso do adultério, sempre esclarecerá a seriedade do assunto e deixe a par de suas consequências. Desde que, enquanto esse pecado não for tratado, o casamento estará em risco. Isso acontece porque o cônjuge que foi traído não sabe que a aliança matrimonial fora ferida. Não se trata apenas de um pecado contra Deus, mas também contra o cônjuge. Sendo assim, aconselha a reconciliação com qualquer pessoa que lhe ofendeu, se for possível. Por exemplo, no caso da desonra ao pai ou ao cônjuge, ele precisará pedir perdão a eles e estabelecer um novo tempo de honra. Tudo isso precisa ser sabiamente construído pelo conselheiro no decorrer do atendimento, quando a pessoa não consegue perdoar. Nos casos dos atendimentos em que o seminarista não consegue liberar perdão, não tem convicção do seu pecado e, consequentemente, não se arrepende, não há como o conselheiro prosseguir com a libertação. Sendo assim, o que fazer? Você deverá orar, evangelizar, ensinar através da palavra de Deus. Pensa sobre o assunto em pauta e, por fim, aconselhar. Dê uma tarefa à pessoa para realizar em casa, como assistir os meus vídeos no YouTube da pastora Tânia Tereza. Você vai assistir os vídeos sobre perdão, sobre remissão, sobre aborto aula 9. Vai lá e assiste essa aula, combinado? Vídeos no YouTube que trate especificamente sobre o problema do tema, instrua a estudar a palavra de Deus, apontando versículos específicos para a meditação dela. O conselheiro deve sempre buscar ser pontual no aconselhamento, procurando na ficha preenchida pelo seminarista assuntos que sejam possíveis de serem tratados, fazendo perguntas sobre relacionamentos familiares e quais foram os traumas vivenciados na infância e adolescência.
Se a resposta indicar que a pessoa atendida tem algum problema nessa área, então deverá conduzir o atendimento em cima disso, objetivamente, aconselhando-a a fazer o caminho de volta e, dependendo do caso, pedir um perdão ou perdoar. Se houver um divórcio, é necessário explicar que houve um pecado que Deus abomina. Malaquias 2,16. Ainda que ela apresente boas justificativas, o divórcio continua sendo uma ruptura de aliança, portanto, um pecado. Tanto nesse caso como no aborto, não há como fazer o caminho de volta. Então, aconselha a se arrepender, porque enquanto não fizer isso, o pecado permanecerá com ela. Se a pessoa confessar que está vivendo uma vida de amaziamento, fora do pacto do casamento, aconselho a mudar a sua conduta, agendando uma data para assumir e selar essa aliança diante de Deus. Se ela se casou sem a permissão dos pais e por causa disso sofreu muito, instrua-o a fazer o caminho de volta e pedir perdão e a bênção dos seus pais. Porém, lembre-se, sem arrependimento não há perdão. E sem perdão não há libertação de demônios que vieram por conta daquele pecado. É importante que você explique ao seminarista o motivo de você não fazer a oração de libertação com ele, dizendo que não há como expulsar demônios da vida de alguém se essa pessoa ainda estiver um ponto de conexão com o mundo das trevas e não abrir mão de ligaduras que teve. Esclareça com embasamento bíblico que quando um demônio é expulso de uma casa que permaneceu vazia e aberta após isso, ele voltará trazendo 7 consigo. Logo, por amor à pessoa que está sendo atendida por você, apenas ore para que Deus o convença de que ela possui um contato com o império das trevas e se arrependa. No final, instrua a voltar para o atendimento, caso tenha esse entendimento até o último dia do seminário, a fim de que seja feita a oração de desligamento e expulsão dos demônios da vida dela. Esse livro, ele fala do Silker, ok? Eu fiz o Silker 2 vezes, mas eu trabalho na minha igreja lá no Cial, na Espaço Rema Niterói. A gente trabalha com o Cial. O Cial também é um curso, inclusive a gente vai começar uma turma no dia 4 de agosto. É um curso de libertação e cura interior também, de aconselhamento e libertação, no qual a gente trabalha, e esse livro é um dos livros que a gente utiliza lá, tendo em vista que a nossa pastora é filha da pastora Tânia há 35 anos. Então, esse livro aqui, ele vai caber em qualquer trabalho de libertação. Então, se você atender uma pessoa, que a pessoa ainda não engatou, que a pessoa não entendeu, que a pessoa não fez o que tem que fazer, não tenha pressa. É melhor você fazer com mais lentidão, mas que seja efetivo, que o poder do Espírito Santo transforme essa pessoa, do que você fique correndo e essa pessoa fique com resquícios e fique com a porta aberta e que junto com aquele que saiu venha 7 piores. Então, tenha calma. Processo de libertação precisa de muita calma. Nós vamos para o capítulo 9.